então vamos Tudo bem. lá. Vamos lá. Quem aí é ansioso? Boa noite. Quem já se sentiu ansioso? Vocês gostaram do tema? Ai, demora. Ai, eu tô ansiosa lá, não sobe o comentário. Mayara não está ansiosa. É. Ai, olha que lerdas. Bom, vamos lá, pessoal. Sejam bem-vindos, então, a mais uma live. Convidem as pessoas aí que vocês conhecem. No Facebook dá pra compartilhar. E vamos falar hoje sobre ansiedade. Tcharam! Amar. Vamos começar, então? Vamos. Acho que primeiro a gente precisa falar o que é ansiedade, né, amiga? Acho que é importante. Que- Acho que muita gente sabe, né, É, como se sentir ansioso. mas... Não. Tá. Não, vai lá. Então tá. Gente, eu gosto muito da definição de ansiedade, uma definição simples, na verdade, que é excesso de futuro. É a gente estar com a nossa mente excessivamente pensando no que vai acontecer ainda, no que no que está por vir, naquilo que a gente, na verdade, não tem muito controle. Né? Eu acho que essa falta de controle, na verdade, é o que mais causa ansiedade. É você não ter a consciência daquilo do que vai acontecer lá na frente e trazer toda essa carga do futuro para o presente. E assim, o que pode acontecer pra gente ficar ansioso são inúmeras coisas, né? E é de fato essa preocupação. Então, às vezes é um evento, é uma promoção, é num relacionamento. Pode ser por N motivos que a gente venha a ficar ansioso. A gente costuma dizer que tem pessoas que já são ansiosas, mas que precisam trabalhar isso. Sim. E pessoas que ficam ansiosas apenas com algumas situações. Então também é legal identificar. Se você é uma pessoa que fica ansioso com muita frequência, é uma coisa que é preciso ser trabalhado. Sim. E também porque a ansiedade é uma coisa normal. Essa ânsia pelo futuro é uma coisa normal, é natural. O problema é quando isso causa distúrbios, quando faz com que a gente perca o foco de coisas que são importantes para focar naquilo que a gente está, né, esperando que vai acontecer, pelo incerto. Então, eu acho que existem diversas causas, diversos sintomas da ansiedade, cada um sente de um jeito. Eu já tive crises de ansiedade antes de eu fazer a minha transição de carreira. Eu tinha crises de ansiedade e essas crises de ansiedade vinham normalmente às 5 horas da manhã. Eu acordava com falta de ar e um aperto no peito. Então era sempre essa sensação. Durante o dia eu até conseguia me acalmar. Mas eu acho que era muito do meu inconsciente que ficava ali, né, trabalhando com tudo aquilo que eu não estava conseguindo controlar. E aí não desligava e aí eu acordava. Eu dormia ok na hora de dormir. Achava que tava tudo bem, tinha relaxado. Só que na hora, de repente, eu acordava já com falta de ar e com crise mesmo. Isso pode virar uma crise de pânico mesmo. Sim, comigo já aconteceu, né? Na verdade. Eu, quando comecei a ter crise de ansiedade, era tão inconsciente que as pessoas me perguntavam, eu jurava que não era ansiedade. Mas ela vinha numa forma... eu ficava com muita azia e eu não fazia ideia que era por causa de ansiedade. Também acordava no meio da noite, preocupada, sempre com falta de ar, assim, muito agitada. E a hora que eu ia deitar, conscientemente, pra mim tava tudo bem. Não, consegui, relaxei aqui, agora vai. E não, ela era muito inconsciente. Ela vinha em momentos que eu nem imaginava e às vezes eu nem conseguia identificar que aquilo era uma crise de ansiedade. Esse acho que é o maior dos perigos, a gente não entender quais são as nossas emoções. E aí entra, né, a inteligência emocional. A gente saber que emoção que a gente tá sentindo, o que aquilo tá querendo dizer pra gente. Acho que é um exercício, na verdade, porque a primeira vez que você tem, você não sabe realmente o que tá acontecendo ali. Você não sabe por que você tá sentindo aquilo, às vezes até sabe, mas não sabe como lidar com aquilo. Né? Eu acho que a consciência, a gente trazer pra consciência, estou no momento, estou ansioso nesse momento. Acho que é o primeiro passo para essas outras ferramentas que a gente vai trazer aqui para vocês hoje.
Então, acho que, na verdade, é uma dica extra aí. Começar a criar consciência dos padrões de ansiedade, né? Sim. Entender os gatilhos, né? Que vêm e se conscientizar mesmo, é prestar atenção, né? Que foi o que eu disse, eu não fazia ideia que a minha azia vinha por causa de ansiedade. Sabe? Eu fui depois de muito tempo trabalhando e entendendo o meu corpo, como ele funcionava, eu notei que era uma coisa meio que padrão. Todas as vezes que eu tava pra fazer alguma coisa nova, ou algum evento, alguma coisa desse tipo, eu tinha. Sim. Então... E assim, todo mundo já passou por algum momento de ansiedade. É o mal do século, né? Junto com a depressão, a ansiedade aí todo mundo sente hoje em dia, até pela vida corrida que a gente tem e tudo mais. E a gente começar a cuidar disso pode trazer benefícios não só para o momento presente, mas muitos desses estresses, quando a gente tá, né, num coisa de ansiedade, de estresse muito grande, a gente tem hormônios que são aumentados. O cortisol é um hormônio que ele é estimulado a produção de cortisol e ele pode fazer muito mal para o nosso organismo, gerar doenças outras que vêm aí como decorrência disso. Então, tomar esse cuidado mesmo de olhar para si e bloquear esse gatilho da ansiedade, né? Primeiro, descobrir qual é o gatilho que faz com que você se sinta ansioso. Porque muitas vezes a gente não sabe o que está causando essa ansiedade, o que de fato. Então, por exemplo, eu tô ansiosa para fazer essa live aqui. Tá, mas o que exatamente me causa essa ansiedade? E aí a gente vai buscando, né? É falar em público, é o medo inconsciente de não ser amado, de não ser, né, querido, julgamento das pessoas. O que é exatamente que tá fazendo com que a gente se sinta ansioso em determinada situação? Então aí é criar essa consciência, eu acho que é muito importante, né? Identificar isso. A Marisa falou aqui, eu tenho ansiedade generalizada. Mas a gente vai dar ferramentas pra tentar te ajudar. E vai virando uma bola de neve mesmo. Quando a gente entra numa coisa de ansiedade assim, é muito comum virar ansiedade generalizada, porque as coisas vão, né? E a gente tem uma capacidade mental de catastrofizar, né? Nem sei se existe essa palavra. Mas de catastrofizar as coisas muito grande. E de achar que já tá prevendo tudo, né? Porque assim, as coisas podem dar certo. Você não precisa ter uma ansiedade pra... ruim, né? Na verdade. Pode ser só um friozinho na barriga. Exatamente. Se você conseguir trabalhar isso... Ai, alguém tá pedindo solicitação pra participar do vídeo. Bom, vamos lá? Já. Vamos. Acho que daqui a pouco sai. Bom, então... Quer falar? Não, então só resumindo essa introdução que a gente deu, gente, primeiro passo pra tudo, consciência. Se conheça quais são os seus sintomas de ansiedade, né? Como você se sente ansioso, percebe como que seu corpo diz. O corpo fala, né? O seu corpo fala. Então presta atenção nesses sinais que o corpo tá dando. Então começa com essa dica aí. Na verdade não é uma ferramenta, mas é uma dica muito importante que vem até antes dessas ferramentas. Porque a gente tende a repetir nesses padrões. Exatamente. Então a primeira dica é a respiração. Sim, parece algo muito banal, mas não. A respiração consciente, ela vai ajudar e muito quando você tá ansioso, né? Porque você vai oxigenar todas as células do seu cérebro, isso é muito importante para acalmar e para te trazer pro presente também. Porque aí você vai estar consciente e prestando atenção nisso. Então a respiração, a gente até viu um exemplo hoje, né? Muito legal, que é como se a nossa ansiedade, se os sentimentos que a gente tivesse fosse um carro sem freio e vindo a milhão. E aí quando você começa a respirar, a trazer isso pra consciência, ele vai te ajudar a frear esse carro, né? É como se fosse um freio ABS que faz com que você segure um pouco a emoção aí. Então a respiração faz esse freio mais suave. E aí tem esse exercício, tem um exercício que a gente separou de respiração que é muito legal. Me ajuda a fazer? Bom, então vamos lá. O exercício, gente, na verdade eu vi esse exercício num documentário que eu super indico e tem inclusive aqui no nosso perfil no Instagram. Acho que tem no Facebook também. Chama Free the Mind.
Ele tava no Netflix, mas eu fiquei sabendo que ele foi tirado. Eu não sei se tem no YouTube, mas é um documentário muito legal que eles fazem exercícios, esse tipo de exercício com veteranos de guerra nos Estados Unidos. E eles têm, assim, um ganho absurdo. Nem os próprios veteranos, eles acreditam na técnica e, de repente, eles estão com muitos ganhos ali em várias áreas da vida. Então, esse exercício, vamos lá. Você precisa fazer uma respiração, ela precisa ser intensa. E junto com a respiração, você vai... saiu um negócio ali. Quando você inspira, você... Oi, Maíra. Quem é? Quando você inspira, você sobe o seu braço. Kevin faz aí, eu faço aqui. Isso. Você inspira e sobe o braço, expira e desce o braço. Então, você vai fazer... De olho fechado, de preferência. De olho fechado, de preferência. E isso vigorosamente, assim. Sim. Faça esse exagero até, né? De fazer... Puxa muito ar. E aí você pode ir aumentando também o ritmo dessa respiração. Isso se você fizer por 1 minuto e 8 segundos. Gente, não é nada demais. Você pode parar qualquer hora do seu dia pra parar 1 minuto. No meio do trabalho. Você consegue ir no banheiro e fazer isso rapidinho. Exatamente. Você para 1 minuto... E você já tem ganhos assim, na hora. Inclusive, esse é um tipo de respiração que você pode usar para o próximo exercício também, que é a próxima dica que a gente vai falar, a próxima ferramenta. Que é a meditação. Eu não sei, a gente sabe que muitas pessoas aqui já vão dizer que não conseguem meditar. Algumas a gente já conhece, já contaram pra gente. Mas a meditação é muito importante também para você estar no momento presente. Uhum. Ela vai te ajudar a trabalhar o foco, ela vai te trazer pro presente, já falei isso, né? Trazer consciência pro seu corpo. E isso tudo ajuda muito a também relaxar e a tirar essa coisa de ansiedade, desse excesso de futuro. Então, assim, se você fizer a respiração e logo depois uma meditação, isso vai te ajudar com toda certeza. E assim, lembrando, a meditação, ela não tem uma maneira certa de se fazer ou um segredo. Uma regra, né? Você não precisa sentar lá de perna cruzada com a mão assim e parar de pensar. Não é isso meditação, né? Que muita gente tem essa ideia. Não, é você trazer consciência. Então, sim, vão vir, principalmente se você estiver ansioso, vão vir vários pensamentos da sua cabeça. Mas o que você tem que fazer é tá no momento presente, se conscientizar e trazer sempre a sua cabeça pro presente, né? Pra aquele momento que você tá. Então se conscientiza do seu corpo, analisa, vê a sua respiração, tudo isso vai te ajudar muito a se desligar um pouco e trazer você pro momento presente, né? Sim, uma dica importante de meditação também é que, como a Rê falou, os pensamentos vão continuar vindo. A natureza da nossa mente é pensar. Se ela não pensar, só aquelas pessoas muito elevadas que já atingiram um nível muito alto e que praticam meditação há muito tempo que conseguem isso. Mas é simplesmente o fato de você deixar os pensamentos virem e não se envolver com os pensamentos. Então eles vêm e passam. É como se fosse um rio. Então vem uma pedrinha e passa. Vem uma folhinha e passa. Exatamente como os seus pensamentos. Não é essa coisa de, parei de pensar, não consigo meditar. Consegue, todo mundo consegue. Se você consegue focar sua atenção num som, por exemplo, você tá meditando. Né? Se tem, uma fontezinha de água aqui, você foca a sua atenção nessa fonte de água, você tá meditando. Né? Você pode caminhar. Vamos ver, o que falaram aqui? Esses dias peguei pra fazer uns bonecos de argila, tenho que entregar dia 21. Acreditei que ia me conter na ansiedade, que seria um novo hobby, queria me ajudar. Bom, só piorou. Hoje eu tenho uma bola de argila amassada apenas. Bom, mas foco aí. E é isso também, a gente tem que usar as ferramentas que fazem sentido pra gente. Às vezes pra uma pessoa faz sentido, pra outra não faz. E é uma questão de experimentar. Né? E até das metas, isso é uma coisa que a gente vai falar um pouco depois também. A quarta ferramenta. A quarta ferramenta, que é pra te ajudar justamente nisso, pra gente entender também o que pode ajudar a gente e o que não vai ajudar
e não colocar um peso também sobre isso. Sim, a gente sabe que a meditação traz inúmeros ganhos para nossa saúde, para o nosso corpo, para nossa mente. Então, por isso que a gente colocou como uma ferramenta. E aí, sim, tem algumas pessoas que ainda não conseguem meditar por 1 hora. Mas tudo bem, começa por 1 minuto. Sim. Esteja presente 1 minuto do seu dia naquele, né, específico, que você já vai ter muitos ganhos ali. Então, e você começa também a trabalhar isso, né, aos poucos. Exatamente. Isso também faz parte, né? E começar tirando esse peso, né, da meditação, de ai, eu não consigo meditar. Primeiro, você já tentou? Né? Você já testou? Você já fez o teste? Segundo, faz por 1 minuto. Se você não consegue, se você acha que não consegue por 5, por 10 minutos, comece com 1, 2 minutos e vai aumentando isso. Vai vendo como a sua mente é barulhenta, porque é exatamente isso. E tem muita gente que fala, eu não consigo meditar porque a minha mente é muito agitada. Mas é a mesma coisa que eu te falar, eu não tomo banho porque eu tô sujo. Então, assim... Tem uma dica extra, acho, na verdade. Até pra ajudar a Maíra na entrega aí no dia 21 dos bonecos. É uma técnica que eu uso muito. Eu não lembro se você usa também, mas eu acho que sim. Do Pomodoro. Eu também. Às vezes eu tenho uma coisa pra entregar, eu tenho um prazo e o prazo já me deixa um pouco ansiosa. Então, o que eu faço? Eu pego... coloco 35 minutos, eu uso de 35, é 30, né, que ele usa geralmente? Técnica. 25. Bom, você estipula um tempo pra você trabalhar e ter foco pleno nesse momento. Então, é que o pessoal que tá no Insta não tá sabendo, né, mas acho que eles escutaram a gente lendo. Então, faz isso, pega, olha, até dia 21 você tem que entregar não sei quantos bonecos. Por dia eu vou fazer tanto por meia hora. E aí você põe o seu foco naquilo. E pensa no dia de hoje. E não no que falta. Pensa no quanto você tem pra fazer hoje. Porque senão a gente vai continuar nessa bola de neve da ansiedade, e prazos e coisas pra fazer. Isso é comum. Principalmente se a gente tá sobrecarregado, eu acho, né? E ainda mais quando você daí não faz o que você tinha, né? Não, preciso fazer e hoje eu não fiz. Putz, aí você tem que lidar com a frustração de não ter feito, culpa. e aí culpa, e isso causa mais ansiedade ainda. E aí vira aquela bola de neve, né? Quando você vê, você já perdeu o controle de tudo. Vamos ver. Não consigo meditar, ainda mais quando é guiada. Quando começa a meditação, já terminou, aí fico nervosa. Isso acontece muito, mas... Se permita, né? Vai experimentando, vai vendo. Se uma não deu certo, vai pra outra. Ou pega só um sonzinho. Às vezes um tempo menor. Exatamente. Né? Porque às vezes tem meditações de meia hora. Se tá começando, pega uma um pouco menor, de 2, 3 minutos. Ou põe uma música menor, mais curta. E se propõe a ouvir, a prestar atenção naquilo. E você já vai estar meditando de uma maneira. Sim. Você vai estar trazendo toda a sua mente pro agora, né? E faz o exercício da respiração também antes, porque a respiração ajuda muito. muito. Outra respiração que eu sempre faço antes das minhas meditações é a respiração quadrada. Eu também. Que é você inspirar num tempo. Então, por exemplo, inspiro em 5 segundos, seguro 5, expiro 5 e seguro mais 5. Então, inspira 5, segura 5, expira 5 e segura 5. Então, aí você pode fazer no seu tempo, no tempo que você se sentir mais confortável. É uma meditação, é uma respiração que ajuda muito também a você se centrar no momento presente, de você estar ali, né? Você prestando atenção na temperatura do ar que entra, que sai, no fluxo, a contagem do tempo, exatamente. Vai mandando oxigênio para todo o seu corpo. Conforme você for pegando essa prática, a hora que você inspirar, você já manda ele por todo o seu corpo. Aí você espera, segura, sente os benefícios, aí você solta. É tudo uma questão de prática mesmo. Né? Assim como... E até criar consciência, tá? Aonde que a minha ansiedade se manifesta no meu corpo. Então, por exemplo, pra mim, normalmente, pra maioria das pessoas, na verdade, é no peito e na garganta. Né? No estômago. Estômago também, tem muita gente que tem. Então, manda um comando pra aquela parte Foca, do seu né? corpo, manda uma luz azul, enfim, aí você pode inventar o que você quiser. O que mais importa, na verdade, é a sua intenção nisso. De cura, né, Aline?
e você tá se comunicando de certa forma com a sua ansiedade, como se ela fosse realmente um corpo ali, uma coisa independente. Uma pessoinha dentro de você que você vai estar conversando com ela e fazendo com que ela saia. Acho que são exercícios... Nossa, a gente já falou N dicas aqui, né? Já demos 22 dicas, mas... mas vamos manter as 5, tá? Bom, então tem essas dicas de respiração e meditação juntas, tomara que ajude muito. Aí uma terceira dica, que é pra quase tudo na vida, faça exercícios físicos. Tcharam! Embora a gente, né? Não, agora a gente já tá super engajado. Não, agora a gente já, desde a primeira live, a gente tá... É verdade. Pra quem tava desde a primeira live, gente, a gente tá muito bem. Estamos na terceira semana. Você já tá mais, né? Mais. Eu tô na terceira semana, tudo bem. Eu já tô mais de um mês. Não, mas pratiquem exercício físico. Primeiro, porque quando também a gente tá praticando exercício físico, a gente tem que estar no momento presente. Nem que se for na hora do exercício mesmo, a hora que você tá fazendo a musculação, levantando peso ou correndo, enfim. Tem N exercícios que podem ser feitos. Sim. Mas aí você acaba trazendo a sua mente pro presente também, você acaba se concentrando naquilo. Então, também ajuda, e óbvio, tirando os inúmeros benefícios que traz pro nosso corpo, né? Sim, e os hormônios também, né? Hormônios da felicidade, que são todos ativados e produzidos durante o exercício físico. E acho que isso a gente nem precisa se estender muito aqui, porque muita gente já conhece. Provavelmente você já ouviu falar dos hormônios da felicidade. Endorfina, dopamina, enfim, por aí vai. E eles ajudam a combater a ansiedade. Então, não vamos prolongar muito, porque a gente já deu 7 dicas nos outros. Mas façam exercícios físicos. Façam exercícios físicos. A quarta dica é planejamento. E assim, a gente até antes da live a gente estava conversando um pouco sobre isso, que o planejamento ele vai te ajudar a não chegar no momento de ansiedade, né? Porque você vai estar planejando, tudo vai prevenir isso, obrigada. Mas também, caso você esteja já passando por isso, se você parar por alguns minutos e se planejar, isso pode te ajudar, e vai, eu acho, né? Te ajudar e muito. Porque quando a gente se planeja, a gente consegue priorizar os nossos problemas, nossos desafios, as tarefas e gerenciar o nosso tempo. Então, assim, isso é uma coisa que eu faço muito e me ajuda demais. Posso contar mais ou menos como eu faço? Então, quando eu tô nesse momento, tô ansiosa, tenho muita coisa pra fazer, eu já pego, listo todos os meus problemas. E aí eu vou classificando cada um deles. Esse só depende de mim, esse eu vou demorar mais tempo pra fazer, por prazos. Tem coisas que eu posso fazer até certo ponto, dali pra frente eu já não tenho mais o que fazer. Então tudo isso eu vou separando os meus tipos de problema e priorizando um a um pra ver. Eu tiro eles da minha cabeça e começo a analisar. O que eu posso fazer então pra me ajudar a me organizar e tirar esse peso, essa ansiedade de resolver tudo e, né, tá no olho do furacão. Sim. Então, eu, pelo menos, eu uso dessa maneira. Não sei se ficou claro. Sim. Não, ficou. Tá. E eu acho que, assim, também você olhar para os problemas é uma coisa que eu vi também que ensinam para crianças. Que a gente pode usar pra gente também. Que é você olhar para o seu problema e pensar nele. É um problema grande, é um problema médio ou é um problema pequeno? Ou é uma tarefa, enfim. E aí, pra cada um desses, você sabe, então pra um problema grande, ele demanda mais minha energia, normalmente mais tempo. Então, mais atenção. Então, você precisa realmente saber que aquele problema grande, ele vai demandar mais, assim como um problema menor, um problema pequeno, vai demandar um pouco menos. Então, você vai priorizando também de acordo com isso. Para esse problema que é grande, ele demanda mais tempo, então eu só vou conseguir resolver ele em uma semana. Então eu preciso ter dentro de mim a calma
pra saber que isso demanda uma semana. E vai se organizando, né, durante a semana, ver até onde você pode fazer pra não explodir também. E saber delegar também, que daí a gente entra em outros pontos, né? Saber falar para outras pessoas o que elas podem fazer por você. A gente tem muito essa coisa de não pedir ajuda, e aí a gente acaba se sufocando dentro das próprias coisas. Eu acho que isso também ajuda muito a priorizar os nossos problemas, né? E aí existem N ferramentas, inclusive a técnica Pomodoro, pra te ajudar nessa organização, na resolução, gerenciar tempo e tudo mais. E aí tem uma outra ferramenta que eu gosto muito, que eu sempre falo pros meus... Inclusive você me passou quando a gente fez o processo de coaching. De coaching, né? Chama o Círculo do Zorro. Eu vou resumir bem assim, mas ela chama o Círculo do Zorro porque é baseada no Zorro lá, o Zorro, o herói, eu não sei se ele é um herói. Eu ia falar herói também, mas fiquei com medo. Enfim. O Zorro lá do Z da espada, enfim. O Zorro da TV. E o Zorro, ele começou a querer salvar a cidade dele lá, enfim. E ele chegou uma hora que ele não dava conta, porque ele era a única pessoa que tinha que dar conta da cidade inteira. E ele começou a não dar conta mais, e aí quando ele se viu assim, sem poder ajudar as pessoas o tanto quanto ele gostaria, ele começou a beber demais, enfim, ele não estava dando conta. E aí ele encontrou com o mestre dele, e o mestre dele fez essa coisa do círculo. Então, o que ele fazia? O Zorro tinha que dar conta de um pequeno espaço. Então, ele levou ele, sei lá, para uma caverna. Aí, dentro dessa caverna, o Zorro tinha que ter o controle total sobre aquele pequeno espaço. Pode parecer meio ridículo, mas é um espaço pequeno que ele tinha que ter total controle sobre tudo que estava acontecendo ali. Quando ele conseguia ter o controle desse pequeno espaço, aí o mestre aumentava um pouco essa área, esse círculo que ele tinha que ter controle. E aí ele começava a ter um pouco mais de desafio. Então ele ia expandindo esses círculos até que o círculo virou a cidade inteira. E aí ele realmente virou um herói. Então a gente pode fazer isso com as nossas coisas também. Então, se eu preciso de organização na minha vida... Eu ia dar esse exemplo agora, porque foi o que eu fiz. Então, pode dar. Não, quando a Erika me passou essa técnica, ela falou, tá, qual é o seu problema? O que você realmente quer resolver? Eu falei, minha vida tá uma bagunça, tá tudo desorganizado, eu não sei mais o que fazer, eu não sei por onde começar. E aí ela falou, então vamos lá, vamos aplicar essa técnica. A primeira coisa, né, a sua casa, o seu quarto. A gente começou a desenhar, né, o meu círculo. Então, ok, primeiro dentro da minha casa, tá organizado? Ok, então meu quarto está organizado, eu domino tudo que está acontecendo ali, tenho visão de tudo, sei o que está passando. Depois, no meu trabalho, meu carro, e a gente foi aumentando para eu conseguir realmente dar conta e expandindo isso, né? Porque eu já queria cuidar de um todo e às vezes uma coisa muito pequena estava desorganizada. Então por isso que eu sentia toda essa zona em volta de mim. Sim. E não, o foco, né? Sim. Foi me ajudando a tomar o foco desde o... E expandindo, né? E isso não é só pra coisas materiais, gente. Não. Você pode usar isso pra questões emocionais, para as questões da sua vida. Então tá, hoje eu sinto que minha vida tá uma bagunça, eu não tô dando conta de tudo que eu tenho pra fazer, de todas as pessoas, de todos, né? Enfim, de tudo. De todas as minhas emoções, eu não tô me dando bem comigo mesma, a autoestima tá baixa. Então tá, por onde eu vou começar? Qual que é o menor ciclo que eu consigo dar conta? Sou eu mesmo. Então, como que eu lido comigo, como que eu me controlo em determinado aspecto? Então tá, eu vou pegar a ansiedade. Então eu vou começar a olhar para a ansiedade, eu vou começar a olhar para alguma coisa que me cause ansiedade. E vai expandindo isso até que essa zona, né, esse círculo, que teoricamente é um pouco da nossa zona de conforto, ele vai se expandindo. E aí você vai tomando controle das coisas. Se eu tenho uma caixa de e-mail cheia de e-mails, com 500 e-mails, eu vou começar por uma pasta e aquela pasta sempre tem que estar organizada. Nem que ela tenha no começo 10 e-mails, eu vou deixar sempre ela 100 e-mails para ler. Ou, né, e aí usar outras técnicas de gerenciamento, mas enfim. Acho que deu pra pegar a ideia, né? Comece com um pequeno espaço, porque quando a gente tem uma coisa muito grande para dar conta ou muitas coisas para dar conta ao mesmo tempo,
a gente acaba se sabotando porque muitas vezes a gente não se sente verdadeiramente capaz. Isso pode ser a nível consciente ou inconsciente. Que é pior, né? Porque daí entra a procrastinação, aí entra a autossabotagem, entra um monte de outras coisas que causam também ansiedade. Né? Se eu não sinto que eu dou conta, isso me causa ansiedade. Né? Então... E a gente tem essa tendência de trazer cada vez mais coisa. Exatamente, abraçar então, o não, mundo, né? se planeja, vai vendo o seu circo, vai expandindo aos poucos, cuidando um pouquinho não, né? Cuidando bem, mas um pouquinho por dia e, enfim. E não adianta, gente, a gente não consegue dar conta de tudo o tempo inteiro. É muita coisa, é muita demanda, nossa vida é muito corrida, sim, e tá todo mundo na mesma. Vai de a gente conseguir gerenciar tudo isso. Sim. E, por último, que não é a quinta que a gente Já perdemos, já. Evitar o pessimismo e uma que é, né, a mesma coisa que trabalhar muito também não é a mesma coisa, né, mas trabalhar também a gratidão. Uma coisa ajuda na outra. Porque geralmente quando a gente está em alguma crise de ansiedade, a nossa tendência é ver que as coisas não vão dar certo, é sempre levar pro lado pessimista. E isso, obviamente, vai deixando a gente cada vez mais ansioso, porque a gente precisa trabalhar, você quer que a coisa dê certo. E você tá levando sempre pro lado pessimista, vai ser muito difícil de sair, né? Dessa bolha, dessa coisa. Então, assim, seja grato, trabalhe sempre a gratidão, veja sempre o lado bom de tudo que você tá passando. Sempre traga isso pro positivo. Isso ajuda muito, né? Sim, e otimismo não é, gente, aquela coisa utópica de olhar tudo com óculos cor-de-rosa, enfim, achar que ninguém tem problema, que até a maior tragédia é uma dádiva. Tudo bem, mas as coisas acontecem, mas muito do nosso controle vem de como a gente interpreta aquelas coisas, como a gente lida com aquelas coisas que acontecem com a gente. Né? Muitas coisas a gente não tem controle, mas a gente tem controle sobre o que a gente pensa sobre aquelas coisas. Também, e o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente fala e como a gente lida. Eu gosto de falar que para todo e se negativo que a gente costuma colocar, e se não der certo, também tem que ter um e se positivo. Certo? Ok, pode ser que realmente não dê certo, mas pode ser que dê. Sim. A situação realmente é triste, é muito ruim, tá fora do nosso controle. Eu falo, ok, eu vou viver isso, eu vou trabalhar, vou me organizar para sair dela, mas eu prefiro pensar que pelo menos eu vou ter um ensinamento, algum aprendizado um pouco mais pra frente. Porque se a gente consegue achar um e se negativo, tudo na vida tem que ter dois lados, né? Eu então gosto dos praquês. Né? Eu sempre falo, os praquês. Então, pra que essa situação tá acontecendo na minha vida? Como eu posso crescer com essa situação? Isso é uma forma otimista de se ver. Não é o otimismo de falar, não, essa situação é maravilhosa. Não, não é. É uma merda, muitas vezes. Eu gosto de falar palavrão. Aliás, spoiler de vídeos sobre julgamentos. Tadã. Fiquem ligados. Fiquem ligados na próxima semana. Pronto, baixou já. Tava quietinha até agora. E até esqueci o que eu tava falando. Desculpa. Bom, mas é isso. Então, não é olhar pra... palavrão. E palavrão. Não Não é simplesmente achar que tudo é uma maravilha o tempo inteiro. Não, isso é totalmente diferente da questão prática mesmo do otimismo. Do que é otimismo visto pela psicologia positiva, enfim. Aí dá pra gente também fazer uma live inteira sobre isso. Aliás, vocês gostariam, gente, de uma live sobre gratidão, sobre otimismo? O que vocês acham? Contem aí pra gente. Vai demorar 1 hora apenas pra chegar aos comentários. Sim. E contem se vocês têm alguma dúvida de alguma coisa. A gente tem uma dica extra ainda. A gente quer saber se faz sentido isso pra vocês. Essas ferramentas a gente trabalha muito com elas, traz pra gente, não só pra gente também, né? A gente atua com elas e a gente realmente vê o retorno. Por isso que a gente resolveu contar pra vocês. Óbvio, tem zilhões de técnicas. Zilhões não, vai. Exagerar. Mas tem muitas. Mas tem muitas técnicas pra se trabalhar a ansiedade. E também cada um vai ter uma forma, né, de querer trabalhar. Porque como a gente disse, os sintomas são diferentes também em cada pessoa. E isso é legal a gente saber. Sim.
Eu acho que tanto positivo quanto negativo Sim. vale como... Tudo a gente pode verdade, tirar aprendizado. Se tá acontecendo na nossa vida, tem um porquê, tem um pra quê. Independente se foi a gente que atraiu aquilo com os nossos pensamentos, enfim, ou se aconteceu por alguma coisa que não tá no nosso controle. Sai do controle. É o que a gente faz com aquilo. Aconteceu? Aconteceu. A vida, né? A gente tá Exatamente. aqui justamente pra isso. Se a gente não tivesse esses dias ruins, talvez a gente não soubesse o que seriam os dias bons. Então, sim, de alguma forma, eu também gosto de pensar assim, viu, Má? Que é aprendizado. Tudo vale como aprendizado, exatamente. Até porque Ah, acho que a Má falou sim da gratidão. da gratidão, acho que sim. Tá. É. Não entendi. Bom, Gratidão e otimismo. E um ou outro, ou os dois. Olha, tem coisa pra falar separado e tem coisa pra falar junto. Eu acho que se vocês gostarem do tema, dá até pra gente fazer 2 lives. Porque... Até pra desmistificar isso do otimismo ai, tô sorrindo todos os dias, eu vejo o lado bom em tudo, né? E não, né? E tem muita coisa pra se falar de otimismo. A gente pode falar muito da psicologia positiva, Sim, de o flow. quanto, Tem muita coisa pra se falar mesmo. é verdade. Se for muito legal pra vocês. Se for muito legal pra vocês. Se for legal pra vocês, é muito legal pra gente também. A gente adora falar dessas coisas. Mandem depois pra gente também, porque às vezes a gente perde os comentários na hora que a gente vai salvar a live. Né? Alguns comentários não aparecem. Eles somem. Bom. E aí, acho que por último... Tá fazendo sentido tudo isso que a gente tá falando? Porque assim, ó, vocês estão falando, né? Vocês estão escrevendo aí e a gente tá falando como 2 ansiosas. Como 2 ansiosas, os 2 temas são legais, que bom. Se eu falei pra Rê hoje, eu tinha um grau de ansiedade assim, 160%. Hoje em dia, não vou falar que eu sou uma pessoa mais zen, mais tranquila, que fica de boa com tudo, porque não, eu tenho meus momentos de muita ansiedade, mas hoje eu sei controlar, eu sei identificar. Eu posso falar que assim, 30% da minha ansiedade, né, desses 60% aí, hoje eu sou 160%, eu sou 30% hoje. Acho que uma coisa que a gente conversou eu sempre falava, eu sou muito ansiosa, eu sou uma pessoa ansiosa. E aí você falou pra mim, não, vamos primeiro passar pro eu estou, né? Porque eu já tava até jogando a minha ansiedade lá pra frente. Eu nem sabia o que ia acontecer, mas eu já sabia que eu era uma pessoa ansiosa e que ia lidar dessa forma. E não, assim, claro, uma situação que te tire da sua zona de conforto, algo muito novo, talvez ele te cause um certo desconforto, venham os hipopótamos no estômago, porque pra mim são hipopótamos. Não são borboletas. Não. Mas aí eu fui aprendendo a lidar, então vamos respirar, o que a gente pode fazer? Vamos meditar, vamos conversar, Sim, diversas ferramentas. A gente faz a respiração, eu sempre gosto de fazer também. E eu vejo muito pela minha respiração, às vezes eu não sei que eu estou ansiosa, e a hora que eu vou fazer a minha respiração, a quadrada, que é a que eu gosto muito, eu vejo, né? Porque eu mesmo tentando inspirar muito, não vem o ar, ela fica curtinha. E aí isso eu já vi que é um sintoma do meu corpo de me contar, tipo, talvez eu esteja ansiosa. Então eu tenho dobro de atenção pra tentar relaxar, pra tentar trazer minha cabeça pro presente. E me perdi de tudo. Não, tipicamente uma pessoa ansiosa tem isso, né? Essa respiração mais curta e mais acelerada. Então, se você percebeu que sua respiração, às vezes a gente fala, tá faltando ar. E tá realmente faltando ar, porque a gente não tá respirando. A respiração tá muito curta. A potência do nosso pulmão é muito grande e a gente tá usando, sei lá, muito pouco. Né? Eu ia falar mais alguma coisa também, que eu esqueci. Do sou, estou? Sou, estou, exatamente. Nossa, eu te conheço muito. Nossa, amiga, essa foi... o sou e estou. Quando você fala que eu sou ansiosa, você já tá meio que acabando com as possibilidades lá do futuro de que você possa mudar. Porque a partir do momento que você é assim, é muito mais difícil você mudar do que você estar assim. Porque você acredita, né? Você tá mandando essa mensagem pela sua cabeça e você acredita nisso. Exatamente. Quero pra fazer. Mas eu também, eu sempre falei, eu sou ansiosa. E eu ouvi isso de uma colega minha que falou, não, começa falando que você está ansiosa. Porque é realmente... Traz até ansiedade pro momento presente. Eu estou. Exatamente. Não preciso ser ansioso, né? Ansiosa. E assim, ninguém nasce ansioso. Tipo, ninguém nasceu aqui um bebezinho ansioso. Pelo contrário.
né? Não, A gente nasce não quer, a gente zen. nasce zen ali, aí alguém tem até que bater na bunda pra gente chorar, né? Ô, acorda, Vamos. agora a vida tá valendo. Então, ninguém nasce ansioso, todo mundo, ninguém é ansioso. Então, se você está ansioso, comece a adotar esse tipo de vocabulário, porque as nossas palavras também têm muito poder, muito mesmo. Aí isso para outras coisas também, tudo que você quer para sua vida, né, que você não quer mais, que você se sente que você coloca no estou, coloca como uma situação passageira. Porque aí você toma o controle das coisas. Posso dar outro exemplo? Uhum. Eu tinha muito medo de falar, nossa, como eu sou burra. Era sempre eu sou burra. Não, gente, não é. Sabe? Então, aqui não vamos entrar no poder das palavras, né? Aí tá. Mas se vocês quiserem uma live também sobre o poder, Poder das palavras, avisa, gente. Vão deixando aí, gente. Senão a gente vai ficar aqui a noite inteira conversando. A gente pode ir longe. É. E ó, já passamos, já 45 minutos. Não conto pra você. Bom, e acho que pra finalizar agora, né? Sim, uma dica extra que a gente... Mais uma, né? Porque no fim a gente acabou dando 40 mil. 35. Foram 35 dicas, ferramentas. Dica 37 agora. Quando a gente tá nesses momentos de ansiedade, não só de ansiedade, acho que de estresse também, que às vezes tá muito relacionado, a gente tem uma tendência a se isolar, a se fechar, né? Sim. Grande parte das pessoas tem essa tendência. E assim, a gente não precisa passar por isso. Esses momentos, eles tiram a gente muito da zona de conforto, eles causam uma certa confusão mental. E o que a gente queria muito reforçar aqui é que vocês não precisam passar por esses momentos sozinhos. Não precisam conhecer já todas as ferramentas. E... Ai, me perdi. Perdi a mensagem. Tá, vou ler. O que falou? E assim, quando a gente se isola, isso é comprovado, né, cientificamente, que as nossas redes de apoio, elas são muito importantes. Aí também dá pra entrar em outra live falando de relacionamentos. Estamos uma live ramificada. A gente precisa anotar tudo isso, porque são muitos temas. Mas os nossos relacionamentos, eles são um suporte muito grande. E são uma das coisas que mais importam no fim da nossa vida. E a nossa tendência natural, assim, de muita gente, é realmente se isolar quando passa por um momento desse. E a coisa mais burra, de certa forma, que a gente faz é se isolar. Tudo bem, você pode ter o seu momento, né, a sua individualidade, mas... É preciso, né? Exatamente. Mas também não deixar isso afetar os relacionamentos, porque é muito... Daí você traz outras questões e outras ansiedades e que agravam cada vez mais a situação. Sim. Então, agora quer fazer uma vinheta? Vamos lá. Tcharam. Tcharam! Não, o que a gente queria contar pra vocês, eu não sei se alguns de vocês já viram, mas a gente postou nas nossas redes sociais que a gente tá fazendo consultoria também. Além das oficinas presenciais, dos vídeos e dos textos, também tem muita coisa legal e que eu acho que pode ajudar vocês também nesses momentos no nosso blog e no YouTube. A gente também faz a consultoria. Por quê? Algumas pessoas que estão online aqui já foram na oficina com a gente, mas a gente sempre preza, a gente fala que pra você estar bem, tá no momento presente, é muito fundamental você manter os 4 pilares em equilíbrio. E só reforçando os 4 pilares que a gente diz é o mental, emocional, físico e energético. E isso vai te ajudar muito a recuperar esses momentos de ansiedade, de estresse, te trazer para o momento presente. E como a gente já disse, existem diversas técnicas, né, que ajudam. E o que... Inclusive, a gente deu hoje, em todas essas dicas que a gente falou, todas as ferramentas que a gente falou, a gente trabalhou os 4 pilares. Não sei se vocês perceberam, mas a gente tem o pilar físico, né, tanto no exercício quanto na respiração. O pilar mental, que é no planejamento, no círculo do Zorro. O emocional, que é você identificar, você tem inteligência emocional de identificar quais são as suas emoções, de como suas emoções se manifestam no seu corpo. E o energético, que também vem com a meditação, né? O espiritual, uma conexão com alguma coisa maior, enfim.
É aquilo que a gente sempre fala, né? O que você tá sentindo, você vai expandir. Então, E um tá ligado no outro, sim, né? eles E estão quando todos você interligados. desequilibra um, você acaba desequilibrando o outro. E aí também entra o círculo do Zorro nisso. Tá, em qual pilar eu preciso focar primeiro para que a minha energia seja maior, para que eu consiga isso que eu quero, para que eu consiga esse equilíbrio. Porque não adianta, a gente sempre vai estar ali, é um fluxo, né? A gente às vezes quer controlar tudo, né? Mas não é impossível. E aí é isso que a gente traz nessa consultoria. É um help aí para fazer com que esse equilíbrio, com que essa jornada aí seja um pouco mais fácil. E a gente, como a gente falou, a gente tem N ferramentas. Foi até difícil a gente separar essas 5 e aí por fim a gente falando aqui. Ai, joguei várias, desculpa. Jogou mais um monte. Então tem muitas e o que a gente faz é trazer isso pro dia a dia de cada um. Então primeiro a gente faz, agora contando um pouco de como funciona, né, essa consultoria, a gente faz primeiro uma conversa, um entendimento de qual é o cenário, né, do que tá rolando, pra gente entender quais as ferramentas são mais apropriadas para cada pessoa. É um processo muito... funciona para cada um e o que as pessoas também querem, né? O que você tá, né? Eu tenho tantas horas por semana para me dedicar a isso. Outras pessoas, eu tenho tantos dias por semana para me dedicar a isso. E aí é muito individual, eu acho isso, né? E para se adequar ao seu dia a dia para que isso não vire um peso extra. E aí a gente vai trazendo essas ferramentas e vendo o que funciona para cada um. Às vezes um tipo de meditação para um funciona e para o outro não dá certo. Realmente não consigo meditar, quero outra técnica. E aí a gente vai trazendo e aí tem... Vai montando todo um processo personalizado. Então é isso que a gente queria assim, muito reforçar, é que vocês não precisam estar sozinhos, né? Nessa jornada, nessa caminhada. É comum passar por momentos de ansiedade ou de estresse. Sim, todos nós passamos, não adianta. Não vou mentir e falar que a gente nunca passou, né? Não, pelo contrário, né? A gente passou bastante. E isso vai existir. É uma coisa que a gente tem que estar sempre de olho. E que bom, na verdade, pra mim. Eu aprendo muito, eu começo a entender meu corpo e tudo mais. Sim. A gente começa a conversar, eu esqueço as coisas que eu tô falando. Bom, mas é isso. Então, entrem em contato com a gente, se vocês quiserem saber mais. Mandem também sobre a consultoria. Mandem também sugestões. Tá vendo que você sabe o que eu ia falar? Sugestões para as próximas lives, o que vocês querem saber e feedback do que vocês estão achando, se vocês têm usado essas técnicas. Porque assim, como a gente já disse, desde a primeira live, a gente só traz coisas que a gente realmente usa com a gente ou nos atendimentos, que a gente vê que tem um retorno. E também não fica nessa pressão de agora eu tenho que usar todas essas 47 ferramentas. Não, começa por uma. Usa uma e vê como isso se adequa ao seu dia a dia, ao seu corpo, à sua mente, à sua emoção, à sua energia, né? Vai trazendo isso aos poucos. Não adianta também querer simplesmente mudar tudo o tempo todo, de todos os jeitos, né? Cada um é de um jeito. É o círculo do Zorro. Sim. Não tenta fazer tudo. Vamos começar, aos poucos. Porque senão não é sustentável. E acho que é uma das coisas que a gente mais defende aqui. Mudanças sustentáveis, elas exigem uma consistência. Então, e você entender o que serve pra você. Não adianta eu falar que N coisas que servem pra mim, se pra outra pessoa não serve. Eu acho que tem coisas que servem pra nós duas, tem coisas que servem pra um monte de gente, tem coisas que servem pra outras pessoas e que não servem pra gente. Pode servir pra você e pra gente não faz sentido. E tá tudo bem, né? É encontrar qual é essa forma. Assim como cada um tem a sua essência, cada um tem a sua forma de lidar com as coisas na vida e tudo mais. Acho que a dica master é entenda os sinais do seu corpo, né? Trabalhe isso, porque o nosso corpo fala, não é mentira, ele tá sempre dando recados, os sinais. E aí, se a gente estiver atento, se a gente dedicar pelo menos esse tempo a entender os sinais, já é meio caminho andado para trabalhar com muitas questões. E às vezes é só uma questão de foco. Então eu tô dando um foco para um lugar, mas talvez se eu for para outro lugar as coisas mudam completamente, né? Às vezes a gente acha... Eu gosto vou dar um exemplo, mas é uma coisa que eu sempre uso também. Eu tô indo numa linha reta. De repente, eu faço uma coisinha pra essa direção. O que eu tava indo pra cá, eu de repente tô indo um pouquinho pra cá. Só que isso,
quando você vai indo em linha reta, chega uma hora que está muito maior. A diferença entre esses dois caminhos é muito grande. Pode parecer que no começo é muito pequena. É muito pouquinho. Mas você vai abrindo um leque de coisas e você vai expandindo realmente e vai mudando esse caminho. E pode ser para muito melhor. Sim. Né? Você quer falar um pouco das técnicas que a gente usa? Não sei se, caso vocês tenham interesse, a gente, na nossa consultoria, a gente usa inúmeras técnicas. E o carro passa aqui, faz maior barulho. O caminhão não está incluso na consultoria. Excelência. Bom, a gente usa diversas técnicas, então, de coaching, as de meditação também, de mindfulness. O Reiki, que eu sou formada em Reiki, não sei se todos sabem, o Theta Healing, EFT, Lei da Atração, do Ho Oponopono, que também é uma técnica, um método de cura que eu amo, inteligência emocional, mecânica quântica, neurociência, psicologia positiva e por aí vai. Vai. E todas essas técnicas extras que a gente falou também. Que a gente vai trazendo pra nossa vida, que a gente vai estudando. E óbvio, as nossas experiências acho também. Pessoais porque também. eu acho que é o que eu sempre falo aqui. Se a gente vê que funciona, aí, né? Assim, a experiência própria. Então a gente vai correndo atrás, vai estudando e vai trazendo sempre novas técnicas e aprendizados pra vocês. Com certeza. Gente, ficamos aqui quase uma hora novamente. Não adianta. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem agora ou depois. Mandem os feedbacks, mandem as sugestões, se vocês gostaram da live. Posso pôr uma musiquinha enquanto toda terça-feira estaremos aqui. Na próxima, vamos ver se a gente fala de um assunto mais positivo, então. Gratidão. Gratidão, otimismo. E é isso. Gratidão mais uma vez. Obrigada. Por vocês estarem aqui. Quer falar mais alguma coisa? Não, acho que não. E é isso, gente. Já ficamos demais aqui novamente. Vou pôr uma música enquanto. Vamos ver se. Ou da outra vez minha irmã falou que parecia que tinha caído, né? Se alguém tiver alguma dúvida, manda aí, gente. Contem pra gente se fez sentido. Obrigada. Newton. Obrigada, Magali. E depois contem pra gente se vocês utilizaram alguma dessas técnicas. E utilizem, porque vai ajudar bastante. Naquele momento de ansiedade, se lembrem. Bom, contem com a gente. E é isso. Obrigada. Um beijo, gente. Boa noite. Até.